Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Cláudio falando. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a expansão dos Estados Unidos para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, e também sobre a Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão. Então, alguns motivos contribuíram para essa expansão para o oeste, para o interior dos Estados Unidos. é, Acordos, brigas, compras de terra, uma crença, uma justificativa religiosa. Em 1848, por exemplo, vai ocorrer a descoberta das jazidas na Califórnia. Eles vão fugir também das regiões litorâneas onde eram habitados pelos indígenas, mais do que a lei de povoamento. O presidente Abraham Lincoln vai estabelecer a lei de povoamento. O governo, na representatividade do governo, ele vai vender as terras baratas por $10, no máximo 20, desde que o colono se comprometesse a viver naquele território, naquela região, naquela porção de terra de pelo menos 5 anos e tornasse aquela região produtiva. Também vai ocorrer a teoria do destino manifesto. O que dizia a teoria do destino manifesto? Que aqueles colonos estavam expandidos para o oeste porque eles tinham sido escolhidos por Deus. Deus tinha escolhido eles para fazer aquela grande expansão, mesmo que essa expansão tivesse que ocasionar a morte, por exemplo, dos indígenas, dos Sioux, dos Apaches, tá entendendo? Mais dos Cherokees. Então, essa expansão do oeste vai ocasionar na dizimação da cultura indígena, dos Sioux, dos Apaches e dos Cherokees. E aí eles vão justificar essa morte desses indígenas da seguinte maneira: o destino manifesta essa teoria. Nós estamos expandindo ao oeste porque Deus falou conosco, Deus falou com nossos líderes que nós temos que ir em direção ao oeste, mesmo que venha ter que acabar com os indígenas. Os indígenas estão acabando, a gente está acabando com a vida deles, mas Deus está ciente. Deus não falou que nós não somos culpados, não. Nós fomos escolhidos por Deus e nós temos que cumprir o objetivo de Deus, que seria, no caso, essa expansão, mesmo que tivesse que sacrificar a cultura indígena. Tá entendendo? Vai ocorrer um fato muito ruim, que vai ser: o governo vai forçar a saída deles da região dele, do habitat deles, e para uma região designada pelo governo. Esse evento ficou conhecido como a Trilha das Lágrimas. A Trilha das Lágrimas foi denominada por alguns historiadores como Trilha das Lágrimas, porque eles saíram no período do inverno para percorrer uma grande extensão de terra em pleno inverno e ocupar uma terra que o governo teria reservado para eles. Só que eles estavam saindo do habitat deles, tá entendendo? E aí vai morrer dezenas de indígenas. Além disso, vai ter conflito com o México. E além disso também vai ter um acordo econômico com alguns outros países, que ele vai comprar as porções de terra que eu vou falar para vocês. Então, em 1840, os Estados Unidos mostrou interesse sobre a Califórnia. Antes disso, um pouco antes deles mostrarem interesse na Califórnia, em 1821, os colonos norte-americanos já começaram a povoar a região do Texas, que pertencia ao México. Só que eles vão ter alguns conflitos com o governo mexicano. O governo mexicano era católico, vai querer impor a religião católica aos colonos que eram protestantes, eram puritanos. E aí vai ter esse conflitozinho onde o governo vai mediar e aí o México vai acabar
cedendo a porção, o território do Texas. Em 1840, os Estados Unidos vai se interessar também pela região da Califórnia. Aí o bicho vai pegar, o México vai ficar chateado, vai rolar um conflito também. Como vai ser resolvida essa questão? Aí em 1848 eles vão assinar o Tratado de Guadalupe Hidalgo, onde o México acabou cedendo o Texas, a Califórnia e o Novo México. Então foi doado cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e os Estados Unidos pagou apenas 15 milhões de dólares por toda essa extensão. Vão comprar também a Louisiana da França. A França estava com um problema econômico nas guerras napoleônicas na Europa, havia necessidade de dinheiro, aí eles vão comprar a Louisiana da França, vão comprar também a Flórida da Espanha. A Espanha também estava envolvida num conflito com a possível independência das colônias espanholas. Vão comprar também o Alasca dos russos, que vão estar envolvidos na Guerra da Crimeia, uma guerra que envolvia a expansão dos russos, aí a Inglaterra vai se envolver junto com a Liga próxima aos Balcãs. A compra da Flórida, por exemplo, custou 5 milhões, tá entendendo? A Louisiana custou 15 milhões e a compra do Alasca dos russos custaram 7 milhões. Então, basicamente, foram essas formas que os Estados Unidos vão se expandir para o oeste. Basicamente são essas formas, através da compra, através do conflito com o México, né? E depois vai assinar o contrato de Hidalgo e Guadalupe, e também a expulsão dos índios do território deles, tá entendendo? Outra forma, e a lei de povoamento, onde o governo vai incentivar o colono a estabelecer lá sua moradia, estabelecer residência, em troca de um acordo onde ele não poderia sair de lá em pelo menos 5 anos e tornar-se aquela região produtiva. Pois bem, vai haver algumas diferenças, vai haver alguns problemas logo, logo. Por quê? As 13 colônias, elas não eram assim totalmente unificadas política e ideologicamente falando. Tanto que no início da independência dos Estados Unidos havia uma divergência na questão, por exemplo, da abolição da escravatura. As colônias do norte, com a economia mais independente, não queriam o fim da escravidão. Queriam o fim da escravidão porque eles queriam mais mão de obra consumidora. Já o pessoal do sul queria a permanência da escravidão, porque eles precisavam dos escravos para trabalhar na cultura, nas fazendas, principalmente de algodão, e manter a sua economia voltada para o mercado externo, ou seja, a plantation, que eu já falei sobre durante a independência dos Estados Unidos. O que era plantation? Era a utilização de apenas um produto, né, em grande extensão territorial, em grandes latifúndios, para o mercado exterior e a utilização da mão de obra escrava. Então, as colônias do Sul estavam ligadas a esse tipo de economia. Já as do Norte queriam uma economia mais independente, mais voltada para a sua industrialização. Eles já tinha esse intuito industrial. Eles estavam se tornando, tanto que eles se autogovernavam. Quando a coroa britânica deu por conta, o pessoal do norte já estava com a sua autonomia política e governamental, porque eles não fecharam o chamado pacto colonial como as colônias do sul. Então, vai ocorrer alguns probleminhas aí que vai desencadear efetivamente a Guerra da Secessão. Em 1860, o Abraham Lincoln vai o quê? Vai ser eleito. E ele é um cara que vai defender
o fim da escravidão. Alguns historiadores dizem que não, que ele era um cara ambíguo. Houve uma declaração polêmica dele na época que se ele pudesse, para unificar o território, já durante a Guerra de Secessão, ele não teria liberto nenhum escravo, se possível fosse, só que o escravo vai ser a maior mão de obra na guerra, tá entendendo? Então ele não era muito a favor, apesar de ter assinado o fim da escravidão, alguns historiadores defendem que ele não era tão afim assim da escravidão. Dizem que ele, como posso dizer, que ele falou algumas frases bem polêmicas, tipo, eu sou a favor da escravidão, mas não quero levá-la para onde existe a escravidão, não quero levar a liberdade para onde tem escravidão e nem quero declarar liberdade onde já tem. Uma coisa meio confusa, né? Então, para os nortistas, ele era muito conservador, por gosto deles, e já para os sulistas, ele era um cara, ele era um abolicionista radical, né? Há relatos de historiadores que ele era um cara ambíguo, que ele não queria tanto assim o fim da escravidão. Então, em 1860, ele vai ser eleito, já vai deixar o pessoal sulista já chateado, já vão ficar bolados já, porque o que acontece. Ele era o cara que defendia tudo aquilo que os sulistas eram contra, o fim da mão de obra escrava. Então, em 1861, os sulistas vão ficar tão chateados que vão se declarar os Estados Confederados da América. Eles vão se tornar uma nação, uma nova nação dentro das 13 colônias. Olha que surreal, né? E aí, o que acontece? Vai iniciar efetivamente o conflito. Em 1860, aliás, essa atitude deles vai ser primordial para o início do conflito. Em 1863, ele assina efetivamente essa abolição. Mas, em 1865, ele vai referendar mais consistentemente essa abolição, porque ele ficou receoso que durante 1863, que era já durante o conflito, né, a separação dos Estados Confederados já foi o marco do conflito. Então, aí em 1863 ele assina a autonomia dos escravos, com medo que os estados do Sul interpretassem ou usassem uma interpretação a favor deles que foi uma coisa provisória devido à questão da guerra, até porque os escravos vão lutar na guerra. Em 1865 ele vai efetivar essa independência, tá entendendo? E aí, nesse mesmo ano, ele vai ser assassinado. Ele vai estar assistindo uma peça de teatro e vai ser assassinado por um ator sulista que não ficou muito satisfeito com a independência, com a abolição da escravatura. Então, alguns motivos, além disso, além dessa questão da abolição da escravatura, vai ter alguns motivos que ocasionou a guerra. A questão das terras, os nortistas não queriam que as terras fossem vendidas baratas, porque eles tinham receio que os colonos que trabalhavam em suas pequenas indústrias se tornassem independentes e comprassem terras, não trabalhassem mais para eles. Já os sulistas queriam a terra mais barata para poder aumentar, estender a sua produção agroexportadora, né? A questão dos impostos, o que acontece? Os sulistas queriam impostos mais em conta para poder importar mais produtos, a questão de manter o laço do pacto colonial, quer dizer, desculpa, já não existia mais o pacto colonial, mas sim a questão de estar expandindo ainda, comprando produtos de outros países, principalmente da Inglaterra ainda, e manter a sua economia agroexportadora. Já os nortistas queriam
taxas mais altas dos produtos exteriores para não competir com produtos deles e reservar, ou seja, defender a sua economia industrial, manter aquela consistência industrial. Então, qual vai ser a consequência desse conflito? Quase 1 milhão de mortos, crise econômica, o processo de expansão externa dos Estados Unidos, a questão do imperialismo norte-americano. O que acontece? Aí, finalmente, após a guerra, vai haver a unificação realmente do território. Vai continuar tendo algumas desavenças, a questão da abolição, a questão da escravatura, que eu vou falar já para vocês. Mas aí vai, como eu falei, vai continuar o quê? Vai surgir uma coisa muito ruim, que é o preconceito racial. Vai surgir o preconceito racial. O pessoal do norte não vai querer, não vai aceitar, desculpa, o pessoal do sul não vai querer aceitar a autonomia política para os escravos. Eles não vão querer reconhecer o direito dos escravos, principalmente os direitos civis. E, como eu posso dizer para vocês, não vão querer aceitar os escravos como cidadãos. Tá entendendo? E aí, além de surgir a questão do preconceito, vai surgir uma seita que de início vai ser secreta, que é a Ku Klux Klan, que vai ser uma seita secreta, aquela seita que ainda existe, não tão fortalecida como nessa época nos Estados Unidos, que é uma seita de protestantes, pessoas praticantes do protestante, que vão perseguir os negros, pegavam os negros, enforcavam, queimavam, jogavam no rio, botavam na cruz e queimavam, além de perseguir todos os brancos também que apoiavam também a questão do não preconceito racial. O Mississippi é um grande estado preconceituoso, bem racista. Outra questão também além dessa questão da Ku Klux Klan, o que acontece vai iniciar não só a questão da Ku Klux Klan, mas também vai iniciar um movimento de luta pelos direitos dos escravos, tá entendendo? Alguns personagens fizeram parte, tiveram grande participação nessa luta contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Por exemplo, uma delas é a senhora Rosa Parks. O nome dela também era Rose Louise Macaulay. O que acontece? Em 1955, a Rosa Parks ela vai entrar num ônibus. Nos ônibus do transporte público daquela época, existiam os assentos para os negros e para os brancos. Os assentos dos negros eram na parte da frente. Então, nesse belo dia, em dezembro, 1º de dezembro de 1955, a Rosa Parks vai se sentar no assento da frente. Ela era costureira, estava vindo do trabalho. E aí, o ônibus vai começar a encher de passageiros e o motorista vai parar o veículo. Ele vê que alguns negros vão se levantar para dar lugar para os brancos. E aí ele vai perceber que a Rosa Parks não vai se levantar. E aí o que vai acontecer? O motorista vai parar o ônibus e vai falar para ela levantar. Ela não vai levantar, ela vai ser presa, ela vai receber voz de prisão, vai chamar a polícia, vai receber a voz de prisão por causa desse ato dela. Então, vai ser um grande movimento de resistência a esse preconceito racial. Tá entendendo? Inclusive o Martin Luther King também vai apoiar esse movimento, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Qual é a ocasião, o que vai ocasionar essa atitude da Rosa Parks? Os negros vão boicotar o transporte público. E eram a maioria, né, gente? Os negros eram a maioria, então eles vão passar a andar a pé e não embarcar nos ônibus. Eles andavam quilômetros depois do trabalho, mas não vão pegar o transporte público. Ficaram um pouco mais de um ano fazendo boicote ao transporte público.
até que a lei da Suprema Corte vai em 1956, um ano depois, a Corte Marcial norte-americana vai abolir essa segregação dentro do transporte público. Ela vai sofrer muita perseguição, ela vai ser ameaçada de morte, ela vai viver dentro de casa com medo de ser morta, mas vai ser um movimento, vai ser uma atitude dela muito relevante para a luta contra a segregação racial, né? Outro personagem vai ser o Malcolm X. Malcolm X também vai ter uma relevância na década de 60, só que ele era a pessoa que ele não pregava a questão da mansidão. Ele era o cara já que mais ele pregava, ele defendia já a luta. Ele já pregava já o enfrentamento dos racistas. Ele é praticante do islamismo. Ele vai ter um problema dentro da sua própria religião, porque ele vai começar a causar ciúmes dentro do seu líder muçulmano. E aí o líder muçulmano dele não posso dizer, vai começar a conspirar contra ele, vai começar a querer tirar a popularidade dele e a sua importância, porque ele começou a ficar mais importante que o seu próprio líder religioso muçulmano. E aí, com a morte do presidente Kennedy, em 1963, vai ser perguntado a ele a opinião ao Malcolm X que ele achava da morte do John Kennedy, né? Ele vai falar que tinha uma frase dos Estados Unidos que é tipo assim, cada um é responsável pelos seus atos. Ele falou assim, as galinhas sempre voltam a dormir em casa, que lá nos Estados Unidos queria dizer o quê? Cada um responde pelos seus atos. E isso vai ocasionar uma grande insatisfação, até mesmo dentro do clã muçulmano, dessa declaração dele, porque o John Kennedy era muito popular. E aí ele vai ser assinado pelo um muçulmano, pelo islamismo, pelo praticante do islamismo. Provavelmente amando do seu líder religioso, tá entendendo? Que ficou insatisfeito com a sua popularidade e ocasionou a morte dele. Ele foi de grande importância porque ele também influenciou a um movimento já na década de 60, o chamado movimento dos Panteras Negros, Black Powers, que eram pessoas que tinham a ideologia socialista e também do enfrentamento. O Lewis Hamilton, há pouco tempo, quando ele venceu uma corrida lá na Europa, se eu não me engano, ele fez um movimento muito comum que os Panteras Negras faziam, né? Que era o punho fechado, tipo uma luva, que era um movimento, era um símbolo da luta dos Panteras Negras contra o preconceito, a segregação racial. Além desses personagens, nós tivemos o Nelson Mandela na África do Sul. No Brasil nós tivemos, já lá no Brasil Colônia, o Zumbi dos Palmares. Com a proclamação da República, nós tínhamos o João Cândido o líder do movimento da Chibata, na revolta da Chibata, né? Que ele lutou contra os castigos físicos que era adotado contra o pessoal de baixa patente no militarismo, que geralmente eram os negros, a maioria das vezes. Mas quem? O André Rebouças, no período da abolição, que era neto de uma escravizada, ele também vai lutar contra a escravidão aqui no nosso país. Então, todos esses líderes tiveram grande importância nesse movimento racial que vai surgir logo após o fim da Guerra da Secessão, né? E um dos grandes líderes que eu mais gosto, assim, que eu tenho uma grande admiração, é o senhor Martin Luther King, que ele era pastor de pastor batista, né? Então ele vai liderar um movimento de forma pacífica, uma resistência
civil, mas pacífica, e não está atendendo às leis racistas e preconceituosas de segregação, mas não partindo para a violência, né? Ele vai ser muito famoso, ele vai ficar muito famoso porque ele vai fazer um discurso lá no monumento do Abraham Lincoln, lá nos Estados Unidos, né? Ele vai fazer um discurso onde ele vai dizer o seguinte, que ele vai falar sobre I have a dream, eu tenho um sonho, eu sonho com uma América mais justa para todos, eu sonho em que um dia os meus filhos sejam julgados pelo seu caráter, pelas suas atitudes e não pela cor da sua pele. E aí, em 1964, vai ser instituído a Lei dos Direitos Civis e depois, em 1965, a Lei do Direito ao Voto. E aí, quando foi que o Martin Luther King fez esse discurso? Foi em 1963, no memorial do Abraham Lincoln. Ele também vai ser o cara que vai apoiar a Rosa Parks lá no protesto, lá no boicote aos ônibus, aos negros estarem embarcando nos ônibus lá no estado do Alabama. E aí, algumas frases dele que eu gosto muito do Martin Luther King. Que ele tem algumas frases dele que eu gosto muito, que ele fala assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Eu escolhi ficar com o amor, porque o ódio é um fardo muito pesado para mim. Ele tinha também uma frase assim muito bacana que eu também coloquei no meu Facebook, que ele dizia o seguinte: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, esteja. Mas vá em frente de qualquer forma. Ele tinha uns pensamentos muito bacanas. Eu sou muito admirador do Martin Luther King. Outra consequência da Guerra da Secessão, né, vai ser a política imperialista. Já em 1820 e 1821, foi instituído a doutrina Monroe, né? Que dizia a doutrina Monroe? A América para os americanos. Nem tinha ocorrido ainda a Guerra da Secessão, lá em 1800 e pouco ainda. Ou seja, os Estados Unidos já tinha uma política de imperialista, de protecionismo no seu território. O que dizia a doutrina Monroe? Que nenhum país europeu poderia interferir nos problemas dos países da América, ou só os Estados Unidos, é claro, né? Ele poderia interferir em tudo, menos os países europeus. E contrapartida a mesma coisa. E foi criada também a Emenda Platt. Na Emenda Platt, os Estados Unidos vai ajudar a Cuba a se tornar livre, vai financiar a independência de Cuba referente à Espanha. Em contrapartida, na Emenda Platt, dentro da doutrina Monroe, vai permitir que os Estados Unidos construíssem uma base militar na Baía de Guantánamo. Outra situação. E aí, mais para frente, no governo do Theodore Roosevelt, entre 1900 e 1809, ele vai criar a política do Big Stick. Ou seja, o que foi a política do Big Stick? Ou, popularmente falando, o grande porrete. Essa política do Big Stick dizia o seguinte, que era uma forma dos Estados Unidos conversar pacificamente com os países latinos, né? Inclusive o Brasil, a Argentina, desde que
de forma pacífica, mas desde que de prontidão, de forma ameaçadora, caso eles não obedecessem à política imperialista dos norte-americanos, aí teria problema, ou seja, eles conversavam pacificamente, mas metaforicamente falando, com um porrete na mão. Nós estamos aqui dispostos a conversar pacificamente, mas se vocês não quiserem aceitar nossas ideias, aí o bicho pega. Essa foi a política do Theodore Roosevelt, na política do Big Stick. Ele vai ser presidente entre 1901 e 1909. Essa questão, esse início desse desenvolvimento imperialista, logo após a Guerra da Secessão, vai contribuir muito para os Estados Unidos ser a nação que ele é hoje, né? Mas ele vai se consolidar mesmo como potência já logo depois do final da Primeira Guerra, que ele vai ajudar, vai financiar na reconstrução dos países da Europa, ou seja, logo após a Primeira Guerra. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera! Se gostaram, compartilhem, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, seus familiares, se inscrevam e apertem o sininho. Principalmente, apertem os sininhos. Valeu, forte abraço e até a próxima.